A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. O rádio é sempre o maior veículo de comunicação ainda no Brasil e no mundo todo. Você está dirigindo o seu automóvel com o rádio ligado, ouvindo música, né? Você está trabalhando no campo, está ouvindo um radinho de pilha, portanto o rádio ainda é o maior veículo de comunicação, mesmo com todo o avanço da tecnologia, das redes sociais. O rádio ainda faz um grande sucesso e por isso estamos há quase 10 anos na emissora, que é o www.radioclubefm.com.br. Também pelo YouTube, o canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós, ou digite no YouTube O Espiritismo está no ar. Encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mais uma vez, lembrando do nosso Festival de Caldos, que será dia 13, de 18 às 20 horas. O cardápio: feijão amigo, canjiquinha, vaca atolada. Ingresso R$20. É uma maneira que você tem de nos auxiliar para as manutenções gerais, né, da nossa instituição, como pinturas, também pagamentos de taxas, como água, luz, telefone. Uma vez que nós não temos nenhuma fonte de renda, não temos dízimo, ninguém aqui é remunerado. Portanto, nós fazemos esses festivais. Na época do verão, nós fazemos o festival de sorvete, agora de caldos, porque estamos aí com as noites frias. Venham para cá confraternizar conosco. A Casa Maria de Nazaré fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do bairro Benfica, Zona Norte, saída para Nova Era, final da rua. Prestigie o nosso Festival de Caldos. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui, né? Como a gente diz, uma noite fria, mas aqui, calor humano, para estudar o Evangelho de Jesus. Muito amor no coração. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre a pulga. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A bondade em você. Acreditar nisso não significa julgar-se melhor do que os outros. Ao pensar na sua bondade, surgem-lhe estímulos para ser desenvolto, sorrir, praticar o bem, dar atenção aos outros, manter a serenidade. A bondade pede-lhe ação. Reconheça que a bondade está dentro de você. Agasalhe-a. Note como ela é carinho divino em seu coração, que irá conduzir você às alturas, às luzes, às alegrias supremas. Nós somos bons porque o bom Deus está em nós. Nós ainda não nos acostumamos a usar as palavras com sabedoria e com delicadeza. O que mais ocorre quando somos ofendidos é reagirmos com outra ofensa ainda maior.
Numa troca de palavras, às vezes desce-se a nível muito baixo e os resultados são desagradáveis. A pessoa educada deve se assegurar para não cair, não se enervar nem dizer grosserias como as que ouvi. Se não houver condição de se fazer compreender em determinado momento, é melhor silenciar e aguardar o instante propício. Então é isso aí, é a bondade que tem que estar em nós para com o próximo. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a pulga. Entusiasmada com a revelação que lhe fora feita por uma médium, a senhora comentou ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, esse vulto luminar que passou aqui entre nós. Perguntou assim: Chico, recebi uma notícia maravilhosa. O que foi, minha irmã? Minha identidade nos tempos apostólicos. Aí responde o Chico: beleza. Fui Marte, estive no circo de Roma, morri devorada por um leão. Ante a admiração do médium, perguntou: e você, Chico, já sabe quem foi? A resposta: ah, minha irmã, sei sim. E daí, estou curiosa. Fui a pulga do leão. Isso é uma maneira de grande simplicidade e humildade do nosso querido médium, até porque não existe este retrocesso, né? Pregado no budismo, no hinduísmo, que é a metempsicose, é o homem reencarnar em animais, né? A gente não pode voltar no tempo. Como é que um ser inteligente vai voltar a ser uma minúscula pulga? Quer dizer que pouco importa o que fomos lá atrás. O importante é o que estamos vivendo agora. Muitas pessoas se prendem a esse passado e dizem assim: olha, eu fui uma rainha muito importante no século XVI, XVII. Eu fui um imperador tal, eu fui um grande general, um tribuno romano. E pergunta-se, será mesmo verdade? E 90% sim, verdade. Porque aqueles trabalhadores braçais, escravos, já estão em paragens bem mais elevadas que a nossa. Por isso que estamos aqui ainda encarnados, é exatamente para lapidar esse espírito endurecido, né? Atrasado e arrogante, porque os títulos e as honrarias, elas ficam aqui, elas não vão com o espírito, né? O episódio que nos fala da humildade e do bom humor do nosso querido Chico remete-nos uma curiosa tendência relativa às famosas revelações. Geralmente, o iluminado foi rei, rainha, estadista, cientista, artista famoso e etc. Sempre alguém importante que se destacou em determinado setor de atividade. Não se ouve falar de lixeiro, operário, camponês, homem do povo, ou seja, pessoas simples. Ninguém quer saber disso, ele quer saber só de sua autoridade temporal. Detalhe revelante nesse assunto, um amigo ouvinte. Considerando que os que destacam na política, nas artes, na religião, constituem minoria, certamente, há algo que equivoca nessas revelações que privilegiam todos os consulentes. Normalmente, as pessoas que têm um determinado conceito religioso e espiritualista, porque não tem nada a ver com a doutrina espírita, e nós respeitamos, inclusive, a pessoa é cartomante, né? Ela trabalha com a cartomancia, leituras de mão, é um direito delas e nós não temos nada a ver com isso. Porém, nós espiritistas não cremos, né, nessas coisas, não procuramos por não acreditarmos, mas aqueles que professam o direito de cada um. A experiência demonstra que são produzidas por médiuns ou espíritos espertos interessados em incensar a vaidade das pessoas a fim de conquistar sua confiança e admiração. Raros não sentem inflar o ego ante a informação de que foram figuras destacadas em pretéritas existências. Daí sua disposição em oferecer créditos de cega confiabilidade em favor desses reveladores. Deixa aquelas pessoas empolgadas, né? Porque foi feita uma revelação de que ele fora uma grande autoridade do passado. Ora, como eu falei, isso pouco importa o que fomos. Não é prudente, portanto, nem conveniente estarmos devassando o passado à procura de títulos e honrarias. Destaca-se que a simples estima por notícias dessa natureza é o atestado negativo. Os espíritos esclarecidos que realmente ofereceram contribuições marcantes
Aqueles que deixaram a terra melhor do que a encontraram não se interessam por glórias do passado. Importam-se-lhes as realizações do presente, dando o melhor de si mesmos em favor do progresso e do bem-estar da humanidade. Sim, esses espíritos mais elevados não estão aí preocupados com o que foram ontem, e sim com o agora. Mesmo sem procurar por revelações, podemos ter uma ideia de que fomos analisando nossas tendências, nossa maneira de ser. Mas é preciso cuidado para não interpretar de forma equivocada os sinais. Alguns exemplos. Gostar de roupas elegantes e caras. Isso aqui é um tanto voltado para o humor, mas que tem um significado profundo. Então a pessoa gosta muito de roupas elegantes e caras. Suposição. Eu certamente fui uma dama da realeza. Realidade, costureira de modista, que trabalhou na costura. Aí ele tem uma tendência de apreciar finas iguarias, suposição, rico, refinado, gourmet. Na realidade foi um cozinheiro. Tendência à solidão, suposição. Ele foi um filósofo, que se enclausurava exatamente para pensar. Realidade, longo e solitário estágio no umbral, região de sofrimento no mundo espiritual. Apreciar viagens, uma suposição, desbravador de terras novas, aqueles grandes desbravadores, como nós tivemos aqui, Brasil, os Bandeirantes, enfim. Na verdade, era cacheiro viajante. Amor à primeira vista, suposição, reencontro com alma gêmea. Realidade, paixão delirante, que não tem nada a ver com as afinidades do espírito. Mais interessante deixar o terreno das suposições e encarar a realidade. Se o Chico dizia-se a pulga do leão, é bem provável que tenhamos sido de Pilidium caninum, ou seja, o verme da pulga, menor do que ela. Então são informações tanto jocosas, mas profundas, para que nós reflitamos de que estamos na Terra apenas de passagem, que não é uma colônia de férias e não temos nenhum privilégio ao chegarmos no mundo espiritual porque fomos detentores de grandes fortunas. Não, meus irmãos. A fortuna maior é o desenvolvimento moral, intelectual, o amor ao próximo. A jovem pergunta: Chico, amor é sinônimo de paixão? Minha filha, amor é comidinha fresca, roupa lavada e passada, mamadeira prontinha. Paixão é como a Joelma, pega fogo e acaba tudo. Com a simplicidade e a jovialidade dos sábios, o médium estabelece diferenças fundamentais entre esses dois substantivos, equivocadamente tomados à conta de sinônimos. A paixão situa-se nos domínios do instinto, busca apenas a autoafirmação, o prazer a qualquer preço, sem preocupações além da hora presente. Estribando-se no desejo de comunhão sexual, a paixão é fogo arrebatador que obscurece a razão e leva ao desatino, deixando depois apenas cinzas, como aconteceu com o edifício Joelma. Fiz a comparação que ele fez. Jorge Bernard Shaw, com a irreverência que o caracterizava, dizia: não há diferença entre um sábio e um tolo quando eles estão apaixonados. Está bem representado aqui, Dei a definição bem certa, Então, não adianta ser sábio, porque você na hora que está apaixonado pode agir igual um tolo. Apaixonado ama como quem aprecia um doce. Deleita-se, é saboroso, satisfaz o paladar. Por isso logo deixa de amar, atendendo a várias razões. Porque ele se saciou, se enjoou, deseja novos sabores. Então, a partir daí, há campo aberto para o adultério, a separação, sem que a pessoa tome consciência do mal que causa o parceiro e principalmente a prole quando há filhos. Então, enquanto perdura a paixão, podem ocorrer problemas mais graves e comprometedores. Porque paixão é diferente de amor. Então, o amor constrói. De sábio pode virar um tolo e aí vai tomar decisões que vão trazer o quê? De sabores, às vezes atitudes que vão trazer consequências que não vão ser mais como remediar. Enquanto perdura a paixão, pode haver problemas graves e comprometedores. Crimes.
Bárbaros assassinatos são cometidos por amantes que se sentem traídos e negligenciados ou que foram abandonados, perdendo o domínio sobre o parceiro, tratam de eliminá-lo como quem joga fora um doce que azedou. Comparação tá bem feita, né? Então é como se fosse saciar o paladar. Naquele momento, perde a razão, se deixa levar pela emoção negativa, e porque a gente vai lembrar o seguinte: quando nós estamos sobre esse momento vamos dizer assim, da ilusão, você perde a razão, o que acontece? Você vai estar, talvez, num processo obsessivo. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Porque se você conseguir vigiar os seus pensamentos, suas palavras, suas ações, você não vai abrir campo para ser influenciado negativamente. Mas se você deixar se levar pelos sentimentos, sem haver um controle daquilo que você faz, ou que você pensa, o que você fala, você cai provavelmente numa obsessão. Então, por isso que tem que fazer isso que estamos fazendo, estudar, para a gente analisar as nossas ações. Então, se você se deixar levar pela paixão, você está, não é que vai acontecer, mas você está propenso a acontecer essas coisas que nós estamos falando aqui. Você perde a razão. Volto a dizer, vigiar seus pensamentos, palavras e ações. Quando a gente vigia, como foi a advertência de Jesus, você se blinda, ou pelo menos tenta se blindar de ações negativas. Então você vai vigiar como você está pensando. Peraí, estou pensando uma coisa que não faz parte de mim. Volta, para e ora. Então por isso, vigiar e orar, porque no momento em que você se vê sendo arrastado por um sentimento negativo, para e ora, porque a ajuda vem, Deus manda seus emissários para nos ajudar, né? Então você não vai ficar sujeito a essas ações que vão te levar, às vezes, a situações irremediáveis. Característica masculina própria de machistas e incorrigíveis, sempre disposto a agredir para impor sua vontade, com que apenas conturbam a relação, matando a afetividade na parceira. É outra coisa que pode acontecer dentro deste clima de paixão. E outra coisa pior ainda, o suicídio. Uma das causas mais comuns dessa ação nefasta que precipita o indivíduo em sofrimentos inenarráveis no mundo espiritual é a paixão contrariada, o sentir-se traído, negligenciado ou não correspondido. E o indivíduo pode ser levado, então, ao suicídio. Volto a falar, vigiai e orai para não estar nessa situação de talvez estar sendo influenciado negativamente. Olha a diferença, o amor situa-se nos domínios do sentimento, sustenta-se numa regra básica, pensar no bem-estar do ser amado. É bem diferente. Quando você ama de verdade, você quer o bem do outro. O que Jesus disse? Amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que se amar para poder amar o outro. Quando você se ama, o bem que você quer você vai fazer o outro. Quando você estiver amando o outro, você está amando a Deus. Então, sustenta-se numa regra básica. Pensar no bem-estar do amado, com a consciência de que a nossa felicidade está diretamente subordinada a esse empenho. Nós estamos aqui com um grande objetivo de crescer espiritualmente. Então, o que nós temos que fazer? Como eu me amo? Quando eu tento melhorar. Quando eu faço o quê? Eu procuro estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, eu vou tentar melhorar. Então, o que eu estou fazendo? Procurando, na medida do possível, me burilar, né? Então, é meu grande objetivo. Mas outro grande objetivo que eu tenho que ter é fazer a caridade, é olhar pelo próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a reforma íntima é quando eu me amo e quando eu me dou ao próximo. É o amor. O amor que mais se aproxima desse ideal é o materno. A mãe está disposta a todos os sacrifícios em favor do filho, porque o bem dele é o seu próprio bem. E aquele espelho que se mira, admirada, luz que lhe põe nos olhos no brilho, conforme o poema famoso do Coelho Neto, né? As uniões felizes, os casamentos que se estendem além da morte, ensejando reencontros felizes na espiritualidade,
são aqueles em que os cônjuges revelam maturidade suficiente para mudar de pessoa na conjugação do verbo de suas ações. É aquele momento em que quando você une uma pessoa, você vai combater o egoísmo, vai combater o orgulho, se você quer se dar bem com aquela pessoa. Vai ter compaixão, perdoar, ter tolerância, paciência, não julgar. Então, que da primeira do singular, eu, passa para a terceira, ele, permutando cuidados recíprocos a se exprimir em carinho e solicitude. E no livro Trovas do Outro Mundo, psicografado por Chico, o espírito Marcelo Gama encerra o assunto. De afeições anoto a soma, de todo o ensino que há. Paixão é o bem que se toma, amor é o bem que se dá. Por várias vezes, Chico declinou o convite para uma pescaria. Como houvesse insistência de amigos, acabou por aceitar, a fim de não sustentar uma recusa que poderia magoá-lo. Em bela manhã, reuniu-se o grupo à beira do barranco do rio. Horas depois, o pessoal havia pescado boa quantidade de peixe. Quanto ao médio, nenhum mísero lambari. Os peixes passavam junto ao seu anzol, sem nenhum interesse, e logo eram fisgados pelos demais pescadores. Estranho. Seria um fenômeno mediúnico? Instado a responder sobre o assunto, Chico respondeu: é que eu não coloquei a isca. Ora essa porque eu não queria incomodar os peixes. Assim era o Chico, né? Mesmo porque, né, na hora que fosse pescar, o peixe ia morrer, né? Não queria incomodar. A gente lembra das histórias, né, do Chico, das formigas, né? Estavam dando formiga no quintal, e aí não tinha jeito, o pessoal falou: amanhã vamos colocar veneno. E lá foi o Chico, de madrugada, cochichar com as formigas. Minhas irmãs, acho melhor vocês mudarem de lugar, porque amanhã vai ser colocado veneno e vocês todos vão morrer. E aí realmente as formigas saíram do terreno. Assim era o Chico, puro amor, né? Então a atitude do Chico é típica dos espíritos evoluídos, que vêm à Terra para grandiosas missões em favor da humanidade. Eles cultivam o que Albert Schweitzer chamava de reverência pela vida. O notável médico alemão, uma das figuras humanas mais ilustres do século passado, era incapaz de matar uma mosca. Dirá o prezado leitor que, levado às últimas consequências, esse princípio seria o fim da vida animal na Terra, já que vertebrados e invertebrados não nos alimentamos de minérios. Somos todos heterótrofos. Fique tranquilo, é uma palavra grande, não é um palavrão. Heterótrofos são os seres que não conseguem acumular energia diretamente via luz solar, como os autótrofos, os seres do reino vegetal. Heterótrofos, estamos integrados na famosa cadeia alimentar em que seres vivos se alimentam de outros tantos. Os espíritos superiores vivem em planos mais altos do infinito, onde não existem os hábitos alimentares que fazem a matança na Terra. Quando aportam em nosso planeta para gloriosas missões, a ideia de que devem se alimentar matando seus irmãos inferiores. Porque na espiritualidade se alimenta do próprio ar, né? Daí a reverência pela vida, exercitada por figuras inesquecíveis como Chico ou Alberto Schweitzer. Mas afinal, perguntará a você, do que se nutrem os espíritos que vivem nos planos mais altos do infinito? Creio que a resposta está em Jesus, João 4, 32, 34. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros, conforme ensinava o Mestre, o que significa que o amor é o alimento das almas. Enquanto mais se aproxima o espírito da perfeição, superando os liames da matéria, maior a sua capacidade de amar, nutrindo-se de amor em planos onde inexistem a necessidade biológica em corpos de densa matéria. Mas nós estamos em um planeta de provas e expiações, então, como diz os espíritos, nós temos que viver de acordo com o ambiente que estamos. Nos alimentamos de outros animais? Sim, para sobreviver. Mas isso não quer dizer que a gente não tem uma postura de amor. Então, nós vamos nos alimentar dos animais, mas fora isso, como nós vamos tratar os animais da natureza? Com carinho, dedicação, cuidando deles, porque são nossos irmãos menores. Então, há atitudes e atitudes. Eu vou me alimentar, mas não fazendo esses animais sofrerem. Eu tenho que sobreviver, eu vou me alimentar deles. Mas os outros eu vou tratar com todo o carinho e amor, porque eu tenho que exercer o amor por todas as criaturas e todas as coisas criadas por Deus. Muito bem, Isa, bem explicado. Sem contar que esses nossos queridos
são irmãozinhos inferiores, mas somos nossos irmãos também que estão em franca evolução, tá? E lembrando que o amor cobre a multidão dos pecados. Meus queridos, vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Proposta desafiadora. A proposta é desafiadora, mas de nenhum filósofo ou religioso da atualidade. Foi lançada há uns 2000 anos, mais ou menos, por um nazareno das terras da Galileia. Seus primeiros biógrafos anotaram que, de uma maneira revolucionária, ele recomendou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A proposta não é somente revolucionária, mas nos parece impossível de realizar. Como podemos amar a quem temos por inimigo? Ou como se quer pensar em amar alguém com quem temos dificuldades de relacionamento, incompatibilidade de convivência? Como fazer para amá-lo? Amamos nossos filhos, nossos pais, o cônjuge, os amigos. Porém, como vivenciar tal sentimento para com quem temos antipatia, mágoa, rancor? Naturalmente, é um grande desafio. Talvez possamos ensaiar o processo de amar aqueles a quem ainda não amamos. Podemos iniciar fazendo esforços para não agasalhar mágoa ou rancor quando essa pessoa for inconveniente na sua fala. Podemos tentar desculpar uma falta cometida, abandonando o desejo de vingança ou de malquerença. Faz parte do amor o processo de compreensão do outro, com suas manias, jeitos e posicionamentos que muitas vezes nos incomodam. Não precisamos concordar, muito menos apoiar situações ou falas que estão em distonia com nossos valores. Mas podemos levar em conta que cada um estagia em um patamar de moralidade e de valores próprios. Dessa maneira, talvez exigir mais seria ir além das capacidades dessa pessoa. Assim, se para com os desafetos não temos o mesmo devotamento que temos para com nossos amores, podemos criar simpatia, ao menos com esses pequenos exercícios. E como Jesus também nos recomenda orar por aqueles que nos perseguem, tenhamos em mente que isso beneficia a nós mesmos em primeira mão. Se não está ao nosso alcance fazer com que alguém deixe de nos perseguir, de desejar nosso mal, podemos evitar entrar em sintonia com ele. Se oramos por quem não nos quer bem, quebramos o círculo vicioso por vibrarmos de forma diferente. Ao mesmo tempo, orando, teremos auxílio da providência divina para amenizar o problema de relacionamento. Se, apesar dos nossos esforços, não conseguirmos mudar nosso comportamento para com as pessoas de difícil trato, talvez seja importante recordarmos estas outras sábias palavras. Deus nosso Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Derrama chuva sobre justos e injustos. Que recompensa tereis se amardes somente os que vos amam? O comum dos homens faz igualmente assim. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? A massa, a multidão, age dessa maneira. Somos cristãos. É nosso dever nos diferenciarmos dos que ainda não conhecem a mensagem do pastor das almas. Comecemos, portanto, nossos exercícios, a pouco e pouco, nos moldando à lei de amor. Pensemos nisso com vontade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações,
sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isa-Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. E não esqueçamos, então, do dia 13, os caldos. Eu posso falar de cadeira porque todos os encontros eu estou presente. Primeiro, para reencontrar os amigos, porque é um bate-papo legal, então a gente se reencontra, é aquele ambiente muito gostoso, além de que a gente tem que dar parabéns para as cozinheiras aqui do Maria de Nazaré, que seja no festival de sorvete, porque elas fazem outras coisas além do sorvete, no festival de caldos, tudo é muito delicioso, além de ser deliciosa a companhia. Então fica aqui mais uma vez, lembrando do convite do dia 13, né? Não se esqueçam e compareçam. Muito bem, boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.